Então, por favor, Silvânia, pode ler a nossa lição. Ok. Boa noite a todos. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. No capítulo 9:3. Cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Quando você vai fazer é, algo, né? Você tem que ter uma alegria. Então, eu entendo assim, quando você já vai com esse sentimento de pessimismo e revolta, você já estraga aí quase tudo que você vai fazer. Mas ao passo de que se você vai com um outro sentimento, né, que para mim acho que é alegria mesmo, né? As coisas que você faz, quando a gente coloca alegria, tudo fica melhor, não é? Então, como ele fala aqui no final, o êxito será inevitável, né? Então, é sempre assim. Eu entendi assim, a alegria em fazer as coisas. Obrigado, Silvânia. Como sempre também fala aqui, né? Que a gente possa ter sempre bom ânimo, né? Em tudo que fizermos, né? Que a gente não faça as coisas por uma obrigação que nos leve ao mal-estar, né? Que estejamos ali pensando ou vibrando negativamente com a atividade que estamos fazendo. Então, é melhor até que a gente, nesse estado, não vá, não faça a tarefa, né? Porque é um prejuízo a menos. Mas que a gente reflita, para que a gente possa reverter o quadro, né? Pelo menos aquele momento inicial, que chegamos ali desarvorados ou desarrumados, e possamos nos realinhar, nos reprogramar. Obrigado, Silvânia. Vamos então à nossa prece. Jesus, Divino Amado Mestre, mais uma vez estamos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre teus ensinamentos. Pedimos, rogamos que nos ampare, que nos auxilie neste momento de estudo, de reflexões, nos dando discernimento, entendimento e sabedoria, e que possamos, com isto, aplicá-lo no nosso dia a dia, para que possamos tornarmos pessoas cada vez melhores e darmos continuidade à nossa evolução moral e espiritual. E pedimos a Ti, Mestre Divino, e a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade maior, para darmos início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Maria Antônia. Obrigado, Silvânia. Vamos então retomar o nosso estudo na pergunta 875. Beleza? Margarete, eu te botei como co-host. Você ir admitindo o pessoal que chegar, tá bom, por favor? Já tô fazendo, Mal. Tá Pode bom. deixar. Obrigado, Fica querida. tranquilo. Então vamos lá, Ronald, por favor. Boa noite a todos. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça, ela consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Ok. Então, uma resposta simples, né? Mas de extrema dificuldade ainda para nós. Por quê? Porque ainda estamos distante dessa maturidade, né, espiritual. Ainda queremos fazer muito valer os nossos interesses a despeito da situação do outro. Mas a condição ideal de justiça é exatamente essa, né?
faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. É a mesma coisa que está escrito aqui. Consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, se nós vivenciarmos isto, né, sem querer impor as nossas vontades, né, sem levar em consideração o outro, o dia que nós vencermos essas barreiras, aí sim nós vamos estar vivendo uma sociedade mais justa, não é? Com os valores sendo colocados sempre em primeiro plano, né? E não os nossos interesses. Muito bom. E o dia que estivermos nesse estágio, né, Mauro, não teremos mais egoísmos, que o que nos impede de não respeitar o direito dos outros é exatamente o egoísmo, por nos acharmos, o orgulho, né, por nos acharmos melhor do que os outros, os donos da verdade. Isso, infelizmente, a gente vê em abundância nos nossos dias, cheio de donos de verdade. Cada um tem a sua verdade e quer impô-la aos outros. Não respeita a opinião do outro. Ele quer impor a sua verdade aos outros. E aí é desrespeitar a justiça divina. Exatamente. É daí que vem, né, que eu falei no início, da maturidade espiritual. À medida que nós formos cada vez mais conscientes dessa verdade espiritual em nós, todas as nossas mazelas morais, elas vão se enfraquecendo e permitindo, então, que a gente viva uma nova realidade, uma nova posição diante do mundo, né? E aí sim nós vamos estar mais atentos, né? Mais diligentes na promoção do bem em torno de nós, da justiça, nos colocarmos no lugar do outro, né? Para podermos enxergar pelo olhar dele, pelas necessidades ou situações que ele está vivendo hoje, as reações que ele, porventura, esteja demonstrando. Então, mas alcançaremos, né? Todos nós alcançaremos com certeza. Ainda não estamos lá. Com certeza chegaremos lá. Podemos seguir? Vamos adiante. 8754. Que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, elas consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Ok. Então, claro que as leis humanas vão estar sempre se ajustando às condições da sociedade a cada período, né? Como ela colocou muito bem aqui. Leis que eram consideradas justas e muitas das vezes cobradas lá uns séculos atrás, hoje a gente não concebe. Como? Como isso podia acontecer, né? Quanta barbaridade! Mas nós já passamos por lá. Então é isso que eu falei no início. Essa maturidade espiritual vem com o tempo. É à medida em que nós entendemos melhor qual é o nosso papel, de que maneira eu posso contribuir para uma sociedade melhor, sendo uma pessoa melhor, as leis vão se adaptando. Elas deixam de ser elas deixam de ser tão duras e passam a refletir a nova realidade de consciência da sociedade. Ok? As leis naturais, essas são imutáveis, porque elas não precisam se ajustar à sociedade alguma. Somos nós que caminhamos para o ajuste a essas leis. Então, são caminhos diferentes. Tudo bem?
E aí, Mauro, a gente pode lembrar o olho por olho, dente por dente, que foi um avanço na justiça. Porque antes do olho por olho, dente por dente, também existia a coisa do ir lá e as formas. Então, e a ideia, ou a crença, à época, né, antes do Código da Hammurabi, era de que alguém da tribo A matou um da tribo B, a tribo B vai lá e extermina a tribo A. Então, o olho por olho, dente por dente, já foi um progresso. Quebrou um olho, quebrou um dente, então vai lá e quebra um dente. Quebrou um braço, quebra um braço. Matou um, pode matar outro. Isso já foi um progresso. E quando Jesus chega, aí ele faz essa revogação. Aprendeste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. E aí dá o código de moral, né, cristão, que é completamente diferente de tudo que a gente vinha aprendendo até então. Então, essa pergunta é muito interessante e essa resposta é muito interessante. Dá para a gente acompanhar historicamente essa pergunta dele, essa resposta dele. Na Idade Média, a gente fazia piquenique no final de semana para ver alguém ser enforcado, né? Para ver alguém ser queimado. A gente fazia um piquenique, levava as crianças para ir ver. E isso era legal, era um programa. Então, a gente ensinava as crianças a ver isso. Aos poucos, nós vamos nos sensibilizando e crescendo em termos morais. E essa resposta realmente é fantástica. Ok, mais alguém? Podemos seguir. 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Ok, perfeito, né? Então, já comentamos isso na resposta anterior. Mas veja como os espíritos nos falam daquilo que ainda não alcançamos, mas que é o caminho, o único caminho para que a gente possa viver uma sociedade melhor, mais justa, né? E mais feliz. Porque se nós aprendemos e exercitamos respeitar o direito do outro, nós seremos naturalmente cumpridores de regras, de leis, né? Favorecendo em tudo que nós fizermos esta harmonia social. Hoje, infelizmente, a gente não vive isso. A gente vive disputas ideológicas na sociedade. No futuro, nós vamos congregar a um objetivo comum, né? E aí sim, com certeza, teremos uma sociedade onde nós poderemos até dizer que estamos caminhando para um mundo mais feliz, né? Porque as coisas estarão se cumprindo naturalmente. As leis também serão um reflexo disso. Tudo bem? Vamos adiante. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Ok. Então, essa frase aqui, ela resume tudo isso. E a máxima que nós devemos nos esforçar ao máximo
para vivê-la plenamente. Ou seja, faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Como ele disse, nós nunca vamos querer, uma vez que o espelho sou eu, fazer mal a alguém se eu tenho a certeza de que esse mesmo desejo possa retornar para mim. Se nós vivêssemos hoje essa realidade mais direta, ou seja, se ao desejarmos alguma coisa ao outro, recebêssemos imediatamente o reflexo, isso ficaria cada vez mais evidente e seria um grande freio, né, para as nossas intenções. A gente tem sim o retorno, muitas das vezes não imediatamente, né? E aí dá uma falsa ideia de que o que eu desejo ao outro não vai me atingir. Virá sim, né? Nada foge à lei natural, à lei de Deus, à lei do retorno, né? Mas os espíritos nos dão o caminho do sucesso. Então, pessoal, vamos frear um pouco mais os nossos impulsos, refletir sobre o que eu estou pensando, desejando, verbalizando ao outro, se eu gostaria que, no lugar dele, estivesse recebendo essas minhas intenções. Se não, não faça. Essa é a fórmula do sucesso, né? Tudo bem, É a pessoal? regra áurea. Regra áurea, exatamente. Vamos adiante. 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais? Certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Ok. Claríssima essa resposta. E, na verdade, é uma ratificação da anterior, né, do que a gente já comentou aqui. Então, por que vivemos ainda tanta dificuldade, né? O Brasil, hoje em dia, está repleto, recheado de exemplos negativos desse tema, né? Porque nós estamos ainda muito distantes da vivência desse respeito. Nós sabemos a receita, todos nós sabemos a receita. Não existe aquele hoje que não saiba isso, né? Desde pequenininho, pelo menos na minha época, minha mãe sempre falava, meu pai falava, né? Olha, respeita o direito do outro, né? Se você não quer para você, não faça para o outro. Então a receita a gente sabe. Agora, a ação é aquilo que comentamos no início do nosso estudo de hoje. Depende de um esforço hercúleo, né, que precisamos fazer para então vencer as nossas próprias más inclinações e deixar que essas novas propostas ocupem o espaço que lhes está reservado. Diga, Mauri. Abre o áudio. Espera aí, deixa eu tentar desbloquear você aqui. Não estou conseguindo. Conseguiu aí? Tenta abrir o seu áudio, Mauri. Você está no celular? Vai lá na primeira telinha do celular e clica lá. Clique para falar. Bom, vai treinando aí. Assim que você conseguir, você pode falar, tá bom? Mais alguém, pessoal? Vamos em frente. 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante
em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, é isso aí. Aquela máxima também. O meu direito termina quando começa o do outro. Eu não posso passar por cima. Beleza? Então, é isso que Kardec está perguntando. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é que lhe fará conhecer esse limite? Ele diz lá, o limite do direito de, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocidade. Então, meu direito termina quando começa o do outro. Ah, eu gosto de sou espalhafatoso. Vou chegar num lugar, as pessoas estão em silêncio, né? Então, opa, então agora termina o meu direito de ser espalhafatoso, porque eu vou ter que ceder o direito do outro que quer introspecção, silêncio. É assim, gente. Se nós vivermos e pensarmos assim, a gente vai viver em harmonia onde quer que a gente esteja. O problema é que a gente acha assim. Não, mas eu gosto de falar assim, ninguém vai me impedir de falar assim, onde quer que eu esteja. Pronto, aí é o problema, né? Aí eu não estou respeitando o direito do outro, né? Eu quero fazer valer o meu. Aí é a confusão danada. Aí é como eu digo aí, tem duas maneiras de pensar, né? A minha e a errada. Então, pensa diferente de mim. Tá errado. É isso aí. Vamos em frente? Diga, Maurício, abriu aí. Abriu, Maurício. Não, naquele item, é assim, nós espíritas ainda temos uma boa consciência de saber que nós temos que treinar a chave. Se alguém te cobrar, não, ele vai reencarnar também. Essa turma toda que está fazendo, pô, nós vamos reencarnar, cara. Você não precisa se comprometer, não. Nós vamos voltar. Mas é que a gente também fica ansioso, né? A gente não quer esperar o retorno ou a melhora quando a gente voltar. A gente quer saber melhor agora, né? E aí a gente tem muita ansiedade, né? Mas vamos aprendendo. Não vos ansieis pelo dia de amanhã. É isso aí. A cada dia baixa o seu mal. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá. 878A. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos do seu semelhante, o que virá a ser a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Ok. Então a gente vê que as respostas e as perguntas, elas circundam o mesmo ponto, né? Não pode muito na questão. Então, com relação às leis naturais, o que nós falamos lá na primeira pergunta, né? Ela é imutável, porque Deus é perfeito. E suas leis são perfeitas. Não precisam ser retocadas, não precisam ser ajustadas a nenhuma situação. Elas, naturalmente, são os agentes reguladores. As leis naturais é que nos regulam, e não nós regulamos as leis naturais. Beleza? Então, em qualquer situação, quando estivermos lá na condição de puros, nós entenderemos essa mesma lei com mais profundidade, porque nós já estaremos vivendo cada uma delas em plenitude, integralmente.
E as leis humanas, essas vão cavalgar, vão caminhar junto com o momento da sociedade. A cada salto da sociedade, as leis vão mudar, né? Então, a gente vê que tem muitas leis aí que já têm décadas, né? Décadas. E ainda não foram mexidas. Por quê? Porque a sociedade, naquele aspecto, não mudou. Se não mudou, a lei continua valendo. O dia que não mais tiver a necessidade de um determinado artigo de lei, por conta dos costumes que foram mudados, essa lei sofrerá uma alteração natural. Por exemplo, o dia que nós não mais matarmos, não mais roubarmos, né? Não mais formos vilipendiar, né, os bens alheios, não tivermos mais necessidade de prisão, opa, então, para que presídio? Porque teremos, então, leis que vão encarcerar alguém. Isso já não faz mais sentido na sociedade que vivemos. A consciência dessa sociedade, ela está madura o suficiente para que entendamos, né, que não há necessidade, né, de se retirar do outro à força. Então, aí, nesse momento, as leis vão mudar. Não vai ter mais sentido ter, né, uma série de imputações que fazem com que as pessoas, por força da lei, sejam reguladas. Vai ser regulado pela nossa consciência. Uma consciência mais ativa, mais alinhada com as leis naturais, considerando os direitos do próximo, né? Então, é esse a próxima tábua das leis, né? E no futuro nós estaremos ali lendo, né? Ou nos baseando. E lembrando, Amora, que essa subordinação a que refere Kardec aqui, que se refere aos espíritos, é uma subordinação temporária. Isso é temporário, né? Essas posições sociais vão se mudando ao longo do tempo, ao longo das reencarnações. Quem era rei hoje, quem era imperador hoje, pode ser mendigo, pode ser escravo na reencarnação seguinte. Então, isso vai mudando de acordo com as necessidades dos espíritos. Agora, as leis naturais, os direitos naturais, esses são do escravo ou do rei. Todos têm o mesmo direito diante das leis de Deus. Não confundir a lei natural com a lei temporária, com as situações temporárias de hierarquia de que falam os espíritos. Exato. Diga, Ronald. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem maus exemplos aí, né? Os chamados, abre aspas, os doutores da lei, né? Extrapolando, né, a sua seara, né? Interferindo em outras. Ou seja, eles querem ser os doutores da lei como lá atrás, né? Eles julgam, eles prendem, né? Eles querem determinar tudo. Quer dizer, é um exemplo para a gente fica, o que nos conforta é saber que, como disse o Amaury, nós reencarnaremos, né? E eles também. Mas que realmente é terrível a gente engolir isso, São os fariseus modernos, Ronald. Isso a gente vai tendo uma pincelada de como era lá a época, né? A época de Jesus. O Exatamente. sentimento é o mesmo. É o mesmo. Né? Há um conto do Humberto de Campos que ele narra o assassinato do apóstolo Tiago. E Pedro reclamando com Jesus, que Tiago foi morto, isso 11 anos depois de Jesus, e Pedro orando, reclamando, porque inventaram mentira, caluniaram, mataram Tiago, fizeram isso, fizeram aquilo. E Pedro começa perguntando a Jesus: Senhor, e fulano, que inventou a mentira deslavada? E Jesus diz: não se preocupe, Pedro, ele também viverá. E o outro que me enfiou a faca, enfiou a espada? Não se preocupe, Pedro, ele também viverá. Então, ele também viverá. Eles também viverão. É o nome do conto que o Humberto nos traz. Então, esses irmãos também viverão. E viverão o suficiente para entender esse processo, aprender esse processo. Coisa que nós já fizemos quando estávamos lá no Império Romano, né? Com aquelas espadas. O que a gente fazia? A gente cortava a cabeça de graça também. Então, vamos olhar para esses irmãos agora e dizer: eles também viverão, com toda certeza. Verdade. Não Diga, podemos Carlos. esconder sob as capas. Talvez a resposta seja até o que o Valdemir deu.
que ele fala um pouco mais acima, né, o homem sempre quis colocar o seu direito pessoal acima, né? E quando ele coloca esse direito pessoal acima daquele que anda sempre na linha, dentro do patamar dele ali, sem fingir nada, aí vem aquele que sempre coloca, dá aquela pancada. Aí, mas a resposta vai ser essa, ele também viverá? Eles também viverão. É, porque Eu Ele de novo, também viverá. Sim, é, a porque resposta é essa. a lei natural ela vai alcançar todo mundo. Nós vamos ferindo a lei por vários ângulos, né? Mas ela é a mesma. E o processo de correção também é o mesmo para todos. Cada um dentro de um contexto, mas dentro de uma mesma formatação de reparação, que são que as reencarnações, os efeitos daquilo que você fez, então você mesmo estabeleceu aquilo que você desejou. Lembra dos 10 mandamentos, pessoal? O último, os 10 mandamentos, a última praga, qual foi? A morte dos primogênitos, não foi? Morte primogênito. Quem foi que decretou? Faraó. Quando Moisés vai lá conversar com o irmão, né, então irmão de criação, e ele falou, então, que ele iria determinar a morte dos primogênitos de Deus. E aí foi que se abateu no Egito. Então, ele desejou mal, e esse mal se voltou contra ele próprio. E é assim que a gente faz. Não tem a lei de ação e reação. A lei é de ação e uma consequência que é a reação. Então, cada um de nós escolhe, planta a reação que vai colher lá na frente. Mas a lei é uma só. Cada um segundo os seus atos. Olha que lei perfeita. Não precisa mudar nada, né? Cada um vai se enquadrando ali, vai pegando a fichinha, opa, essa aqui é minha, fiz aquilo, então minha reparação é essa. Aí eu fiz aquilo, então é essa. E assim nós vamos, né, caminhando. Diga, Cabe Silvana. aquele, então, que teve seu direito violado, se resignar e seguir em frente. Sim. Meu áudio está baixo, pessoal? O pessoal está dizendo Ah, que tá um o áudio está pouquinho. baixo. Tá. Melhorou? Melhorou. Ah, tá bom. Nós estamos nos, nós estamos nos especializando tanto que agora nós descobrimos que a pior dor é esperar que o outro descubra que ele está errado. Você não pode fazer nada, vai sofrendo aí caladinho. É, bem por aí. Diga, Silvana. Antes da Silvana, Mauro, me permita só lembrar, já que você falou de Moisés, tem um documentário na Netflix de três episódios. É de 1 hora e qualquer coisa cada episódio. Mas é muito interessante tratando do êxodo, falando dessas pragas, falando da situação toda. Ah, sim. É um episódio diferente, que é um documentário. Professores universitários vão narrando, especialistas vão narrando um pouco da história. E são três episódios diferentes, de 1 hora e meia, 1 hora e 40 cada um. Então é um tempo longo. Mas vale a pena, porque é muito interessante. Qual o nome do documentário, sabe, não? Moisés. Moisés, ok. Diga, Silvana. Não, em cima da fala do Ronald, eu acho assim que é um orgulho exacerbado, né? E um exemplo para não seguirmos, né? Então, mostra, é aquilo, né? Está vindo por eles, né? Um exemplo que a gente não deve seguir. Então, graças a Deus, eu lembro do Valdemir, né? Graças a Deus, isso já me incomoda muito, né? Então, já é muito bom saber que o que vem lá do outro que não é bom está me incomodando demais. Então, é sinal de que eu não devo nem chegar perto, né, de uma atitude dessa. Verdade. Diga, Rosângela. Perfeito. Oi, boa noite. Boa noite. É dentro dessa fala aí mesmo que a colega acabou de falar. Então, a postura que a gente tem que ter, né, com relação a essas situações que nos incomodam tantíssimo, simplesmente não, né?
que é bem certo e ajuda, que é orar, né, por essas pessoas, né, pelo Brasil, enfim. Mas a gente não pode ou não deve nos colocar, a gente não pode se colocar, né, diante disso, não com revolta, mas assim, de uma maneira que a gente consiga, né, se expressar melhor com relação a isso. Claro que pode. Claro que pode. Em momento algum se fala para se subtrair o direito do outro na manifestação livre de suas ideias. Ainda está baixo o seu áudio, para mim, pelo menos está. Para Comparando mim, com o dos outros, para mim tá bom. o seu eu ouço muito bem, alto e claro. O do Mauro eu estou fazendo um esforço aqui, até porque eu Melhorou estou agora? sem. Melhorou. Ah, beleza. Então, o direito de manifestação ele está mantido, né? O que acontece é que, muitas das vezes, um modelo de governo age para tolir esse direito. Mas as leis naturais nos garantem esse direito. Então, é o que nós estamos falando aqui dessas duas percepções da justiça. Na lei dos homens, por força da força, você pode até obstar, né, ao direito de você falar. Hoje vivemos isso. No YouTube mesmo, nós temos que regular as palavras que são ditas por força da plataforma, tirar o seu vídeo ou até cancelar sua conta. Então, é um exemplo desse. Né? Ah, eu queria falar tal coisa, não posso falar, porque naquele ambiente eu sou controlado, eu sou tolhido. Mas o meu direito eu continuo tendo. E se eu encontrar meios, né, para manifestar meu pensamento, a minha forma de entender, posso fazê-lo e devo fazê-lo. Né? Jesus não deu esse exemplo? Quanta coisa Jesus, convencido de que a sua proposta era um avanço para a sociedade, em todos os instantes em que ele pôde, né, em que ele esteve, ele manifestava a sua ideia, né? Mesmo, muitas das vezes, correndo o risco, né, de ser não só censurado, mas como foi preso, torturado, crucificado. Só que hoje nós temos uma outra crucificação, que são os cancelamentos das redes sociais. Não é isso? Não é isso? Então, as pessoas acabam sendo execradas, né? Levando até consequências seríssimas, como foi o suicídio de uma menina, de uma jovem, né? Em função dessa massiva ação condenatória, acusatória, né? O forte bullying que a menina sofreu. Então, a gente vê que, em termos morais, né, a gente ainda precisa caminhar muito, muito, porque avançamos tecnologicamente e continuamos usando um avanço para continuarmos antigas práticas. A gente brincou aqui, né? Ah, são os fariseus de hoje. Mas é o mesmo contexto. Se a gente buscar estudar como era a vida dos fariseus naquela época, como eram os comportamentos, como era a justiça praticada lá, e trouxermos para hoje, a gente só vai ver que houve um avanço tecnológico, porque as práticas ainda se repetem. Claro que não com a amplitude da época. Aquilo, na época, era comum, né? Era ensinado. Hoje, já enxergamos como algo indesejado. Então, esse é o sinal do avanço da sociedade. Mas a gente ainda repete muitas práticas. Então, nós não temos que nos calar, Rosângela, mas precisamos, sim, sobre o cuidado, né, natural, né, da preservação, lei de conservação, sabermos o momento certo, a forma correta de nós falarmos aquilo que acreditamos, né, ser a nossa verdade. No caso que estamos estudando aqui, né, nós buscamos nos ombrear nas verdades espirituais, nas verdades
divinas, né? Porque é essa que nos dão maior segurança e chance de errarmos menos. Tudo bem? Porque tem certas situações até que você vê que a coisa é tão é, calcificada, né? É tão engessada que mesmo você não concordando, ou, enfim, é, você se sente assim, tipo, ai, sei lá, você dá um desânimo, né? Ai, não adianta falar, não Não, adianta, né? adianta sim. Adianta. Não pode desistir, não. Se desistir, aí que a gente entrega os pontos. Não pode, não. Não, eu estou falando em vários sentidos, porque, assim, por mim, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, questionadora, né? Eu chego em algum lugar, aí eu gosto de me ambientar, eu gosto de saber como é que funciona, até para saber se aquilo ali vai servir para mim, né? Então, às vezes, né, você é visto como alguém que quer mudar as coisas, sacudir, sabe? Não aceitar. E, é, e aí fica meio que um rótulo, assim, entendeu? De você ser alguém que nunca está satisfeito, que está sempre querendo, às vezes, até ser melhor do que os outros. Mas não, eu acho que é uma questão de posicionamento mesmo, de você querer se posicionar para você entender e saber se aquilo ali é bom para você ou não. Aquele ambiente, né? Aquelas pessoas, aquelas regras, aquele monte, né? Exato. E, E aí entra essa orientação que nós estamos vendo nesse item aqui do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai se aproximar de um grupo qualquer, né? A gente precisa entender como aquele grupo foi constituído, quais são os valores e crenças desse grupo, né? Porque a gente vai chegar de fora trazendo a nossa bagagem de vivências e muitas das vezes aquele grupo já passou pelas vivências que você está tendo agora, encontraram um caminho de superar ou de se harmonizar em relação a isso, e hoje já seguem uma nova proposta. Para eles, foi o mais adequado. Essa fala que você traz é exatamente aquela que, quando a gente chega num determinado lugar, não tem essa preocupação e quer, de alguma maneira, reviver as nossas experiências naquele novo grupo. E, às vezes, não dá certo, não dá para combinar. Às vezes, a gente traz água e quer misturar com azeite. Não vai dar, né? Eu costumo dizer na nossa casa que cada instituição, cada grupo, ele estabelece uma determinada regra. Então, por exemplo, a piscina aqui, a nossa piscina aqui, funciona das 8 às 9 horas. Esse é o horário da nossa piscina. Quer nadar nesse horário, vem nadar com a gente aqui. Então, de 8 às 9 horas, estamos aqui. Ah, mas eu queria que fosse 7h30. Oh, não é? Essa piscina não abre 7h30. Ah, mas eu queria que fosse no domingo, 7 horas da manhã, porque é a hora que eu posso. Mas aqui, então, tem algum lugar que vai atender a sua expectativa. Ou você vai se reprogramar para se se adequar. ajustar. Então, é assim que funciona. Todos nós estamos aqui com que objetivo hoje, gente? Não é entender para refletir, melhorar e nos ajustarmos à lei de Deus? Então, é isso. Imagine se a lei de Deus tivesse que se ajustar a cada, né, desejo nosso. A gente está vivendo o caos. Né? Então, assim tem que ser para toda a vida, para as pessoas que estão à nossa volta. Né? Então, nós temos que entender, como falou lá, desde o início desse estudo de hoje, nós temos que entender aonde estamos, né? Quais são as regras daquele lugar. Né? Aquilo está sedimentado naquele grupo? Existe espaço para trazer novas propostas? Às vezes tem, às vezes elas podem ser aceitas ou não, mas nós precisamos também estarmos preparados para isso. De fato, o grupo não está receptivo a essa minha proposta. Isso é motivo para que eu não esteja no grupo? Não sei. Cada um que tem que refletir.
Pode ser que Então, seja necessário e útil eu viver aquela diferença, porque isso pode me modificar também, né? então, isso que eu ia entrar nesse mérito, né? Porque, assim, você se ambientar e procurar saber e estudar, para saber se aquilo ali é bom para você, né? E se você chegar à conclusão, não quer, é uma fuga isso? Eu não quero Não, não enfrentar, é eu fuga, simplesmente não quero é uma questão de preservar. adaptação, Rosângela, é uma questão de adaptação. Todo mundo seguiu Jesus? Não. Muitos não entenderam a sua proposta. Muitos deram mais valor às antigas orientações porque lhes favoreciam. Então, não quero essa mensagem nova, apesar de ter tido contato, apesar de terem ouvido, né? Então, nós não somos obrigados a parar no primeiro ponto que nós chegamos. A gente chega ali e observa, né? Vê se aquilo está conforme o meu momento, a minha forma de entender. Não está, vou procurar outro. Está, ok. Ou pode não estar e eu ainda assim, não, mas eu quero ganhar um tempo aqui para ver se eu preciso me adaptar, né? Porque a gente sempre espera a adaptação do outro, porque a gente não quer mudar. A gente está sempre confortável com a posição em que está. Então, é mais fácil querer que o outro mude, mesmo que o outro seja um grupo inteiro. Ok? Então, por isso que eu estou falando. Então, eu tenho que avaliar aquilo, aqueles, aquela situação, no que for melhor para mim, Sim, né? ué. Porque você que vai decidir. Pode ser Pô, até que eu não entenda o que seja melhor para mim naquele momento. Posso não entender. Ok? Lá na frente, depois de algum tempo, entender. Aí, caramba, agora eu compreendi que lá eu já teria, né, numa situação melhor do que eu estou vivendo agora. E aí dá passo a ré e recomeça. Mas sim, a decisão é nossa. Eu tenho que escolher, né, se o caminho em que se apresentou para mim é aquele que eu quero trilhar. Diga, Valdemir. é só lembrar a Rosângela, mas falar do Paulo. Observe tudo e fique com o que é bom. O que é bom? Aquilo que você julgar que seja bom para você. Porque o que é bom para você pode ser para mim. Então, mas a sugestão de Paulo é: observe tudo, veja tudo, veja todos, veja por todos os ângulos. Qual o melhor ângulo para você? Qual te favorece mais? Esse aqui. Então é isso que você vai ficar. Agora, quanto à mudança, é natural que queremos mudar. É antinatural não mudarmos. Jesus veio para mudar tudo. Só não veio destruir a lei. Mas mudar todos os costumes, hábitos da sociedade, ele veio mudar tudo. Ele mudou, revolucionou o planeta. Ele e mais 12 mudaram o planeta, mudaram a cara do planeta. Com coragem, com decisão. Mas fizeram. Então, nós também precisamos fazer, precisamos ter coragem, ser proativo. Não dá para sermos passivos. Como Jesus, proativo, precisamos fazer. Agora, a maneira como vamos fazer, aí sim é que precisamos ter cuidado para não desrespeitar o direito do outro. Como eu brinquei agora há pouco aqui, a minha maneira de pensar e a errada. Então, todo mundo que pensa diferente de mim está errado. E tem muita gente pensando isso. Tem muita gente que pensa exatamente assim. E às vezes quer impor essa ideia. A gente tem que ter esse cuidado. Oi, Já Natasha. passei dessa fase, graças a Deus. Já fui muito assim. Agora Que bom. Obrigada. Nada, eu que agradeço. A Natasha colocou aqui: a mudança sempre evolui? Depende, Natasha. Depende de onde você vai, né? É, depende da intenção da mudança. Se Eu já for contei para, se for para o bem, né? Você quer dizer, né? bem de quem? A mudança, se a mudança for para o bem, De quem? nem, nem sempre necessariamente tem que ser para o nosso, né? Ou Então, sim? porque essa história do tem que ser para o bem, bem da coletividade. Se De for para o meu todos, né? bem, por isso que ele falou lá no início.
faça aos outros o que gostaria que fizesse a você, não o contrário. Então, isso quer dizer o seguinte: observe o grupo, observe a sociedade em que você está e busque fazer o bem a esta sociedade, porque aí você não está fazendo para você. Quando a gente vai fazer um bem para mim, eu, às vezes, até atropelo a sociedade. Estamos vendo aí exemplos aos montes, né? Uhum. Então, nem sempre, primeiro, a Não é? mudança ela vai trazer positividade, vai trazer assertividade, nem sempre. Depende de como esse bem será realizado, como essa mudança proposta será realizada. Muitas das vezes a gente vai ferir um grupo, vai agredir um grupo, né? Minha casa de origem, nós vivemos isso. Era uma casa que não era adesa ao movimento espírita, apesar de ser uma casa espírita, né? E lá tínhamos muitas práticas estranhas à doutrina espírita, né? Então tinha copo d'água na janela, né? Os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam do outro. Quando ia fazer a prece, todo mundo se levantava. Muitas práticas, né, de igrejismo dentro da casa espírita. E aí a gente vai estudando, a gente vai chegando, a dizer, cara, isso aqui está estranho, isso aqui não é para ser assim. A casa não tem esse direcionamento, mas o grupo estava tão entranhado com essas coisas, aquilo tinha um valor tão grande para aquele grupo, que eles respondiam para a gente assim: não, mas isso aqui fulano fez desde a fundação. Então, nós somos mais a opinião do fulano, a ideia do fulano, do que o que diz a doutrina espírita. Então, eles não queriam ser uma casa espírita, né? Seguindo a doutrina espírita. Eles queriam fazer o espiritismo à sua moda. E aí? O que a gente vai fazer? Vai violentar o grupo? Não, agora, né, eu vou chegar lá no poder, eu vou ser o presidente. Quando eu chegar lá, eu vou demover tudo isso. Não pode ser assim. Então, o que a gente fez? Vários estudos, trazendo o que a doutrina falava sobre aqueles aspectos, para botar uma pulga atrás da orelha das pessoas, para as pessoas se convencerem de que as práticas precisavam mudar. E aí as coisas acontecem. Então, como disse Jesus, nos deu o exemplo, né? Não se incomodeis com aqueles que não estão prontos. O tempo deles virá. Então, é o que nós temos que fazer. Ah, chegou no lugar, respondendo a Rosângela, né? Chegou no lugar. Ah, estou ali, vou convivendo, vou observando, é necessário observar. A gente vai. Ah, eu gostei, acho que aqui vai dar bom. Então, a gente vai ficando ali e vai observando. Se algo não combinar, não tem problema nenhum. Vamos conseguir seguir o caminho, que algum lugar pode ter certeza que vai se encaixar com as nossas necessidades. Tudo bem? Ok, obrigada. Natália. Ok, obrigada. Ô, Mauro, me permita só uma fala para a Natasha, em cima do que ela falou aí do para ser o bem. Eu me lembrei de uma fala do André Luiz, lá no livro Ação e Reação, quando ele pergunta lá ao mentor o que é bem. É o respeito, a fraternidade, a fé, o amor, o carinho, a esperança, tudo isso é o bem. E o que é mal? É tudo isso só para mim. Tudo que for só para mim é mal. Então, só para responder aí a questão da Natasha. Obrigado. Vamos, Ronald, a última pergunta desse item. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Cobriu aqui. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto ele praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Ok, pronto. Singela, direta e completa, né? No momento em que nós praticarmos essa lei de justiça, né, com toda a sua pureza, estaremos na condição de puros. O homem de bem. O homem de bem, como nos ensina o Evangelho, né? Então é isso, gente. Nossa trajetória é longa, longuíssima. Não nos afobemos, mas nos esforcemos. Não vamos fazer corpo mole, né? Porque é o caminho que todos nós precisamos trilhar.
Vamos parar aqui na pergunta 880, iniciando o item, pulou aqui, Direito de propriedade, direito de roubo. propriedade, roubo. Tá bom? Anotem aí para a gente não se perder. Como fizemos na semana passada, nós vamos encerrar essa sala. Eu vou disponibilizar o link de novo para o estudo da obra do André Luiz e nós voltamos, tá bom? Aqueles que quiserem, puderem participar. Vamos fazer, então, a nossa prece. Vamos pedir à nossa irmã Geórgia fazer a nossa prece. Pode ser, Geórgia? Por favor. Claro, com certeza. E assim, amado mestre, te agradecemos por mais uma noite de estudo, por uma noite, um estudo tão edificante, tantos questionamentos, tantas dúvidas. Com certeza, Senhor, com seu auxílio, iremos, cada dia, entendermos e colocarmos em prática. Te agradecemos por essa semana que inicia, pedindo pelos irmãos que aqui não puderam estar, e certo, Senhor, que todos estão sendo amparados por Ti. Obrigada, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Sim, seja. Obrigado, pessoal. Um beijo grande e voltamos já já. Tchau.